Agora eu quero falar da situação da deputada Carla Zambelli, porque a Justiça Italiana marcou uma nova audiência para analisar a extradição dela. O Lucas Martins está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora, porque essa é a primeira decisão sobre o pedido do Brasil para que ela seja enviada ao país. Lembro a vocês, houve uma manifestação do Ministério Público italiano, mas agora é preciso aguardar o que a Justiça vai definir sobre esse pedido. Explica para a gente, Lucas, bem-vindo. Exatamente, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão na nossa companhia no 3 em 1. Uma ótima sexta-feira a todos. Olha só, a Corte de Apelação de Roma marcou para o dia 27 de novembro essa audiência aí que vai tratar sobre a extradição da deputada federal Carla Zambelli e contará com a manifestação do Ministério Público italiano, também com o representante do governo brasileiro e da defesa de Carla Zambelli nesse processo de extradição. Zambelli está detida desde o dia 29 de julho, quando foi presa na capital italiana, após cruzar a fronteira brasileira rumo à Argentina e em seguida seguir uma viagem aí que seria para a Europa. A decisão da Corte deve ser divulgada nos próximos dias após o resultado dessa audiência aí. O Ministério Público italiano já deu um parecer favorável à extradição dela ao Brasil, o retorno dela ao Brasil, isso depois de um pedido do governo brasileiro, e agora acontece essa audiência que vai definir se ela voltará ao Brasil ou não. Vale lembrar que Carla Zambelli está sendo processada, está respondendo a processos aí, condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição com a mão armada contra um apoiador do presidente Lula, às vésperas aí das eleições de 2022. E também não é só essa condenação, isso que ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por ter invadido o sistema do CNJ. Ambas as decisões já tramitaram julgado e a condição dela autoriza as execuções das penas. Então, a prioridade é que ela retorne ao Brasil para poder cumprir essas penas depois do julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Então, já tem uma data marcada, será aí no final do mês de novembro, né? Será no dia 27 de novembro. Então, a defesa dela e também o julgamento italiano analisa toda essa situação do retorno de Carla Zambelli ao Brasil. Peraí que eu tenho mais uma pergunta para você, Lucas. Agora 4 horas e 27 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu quero saber sobre a situação dela aqui no Congresso Nacional. O relatório que pode levar à cassação do mandato dela deve ser apresentado ainda neste mês? Então, Evandro, olha só, o relator desse processo que tramita na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, encerrou a fase das diligências. E agora, esse encerramento foi anunciado, inclusive, ontem por ele, foi um anúncio feito pelo deputado Paulo Aziz, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, né? E aí ele tem um prazo, de acordo com a assessoria de imprensa do deputado, que só acaba no dia 26 de novembro, que em razão do feriado da Consciência Negra, então ele tem um prazo aí para poder apresentar esse relatório. No parecer, o relator terá de se debruçar sobre a decisão do STF que decretou o mandado de perca de mandato da deputada Carla Zambelli, depois dela ter sido condenada por esse processo aí de invasão ao site do CNJ. Então, tem todo esse processo de tramitação que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, que vai julgar. Então, a fase das diligências já terminaram e aí o relator, deputado Diego Garcia, terá 5 sessões para apresentar o relatório informando sobre se ela perde o mandato ou não. Então a gente segue daqui acompanhando todos os detalhes nos próximos dias aí, tem essa previsão também no fim do mês, para ver se Carla Zambelli, ao retornar ao Brasil ou não, perderá o mandato ou não. Obrigado, Lucas. Um abraço para você. Fábio Piperno, como é que você avalia essa decisão que está para ser tomada na Justiça italiana? Você acha que ela vai levar em conta o que foi apresentado pelo Ministério Público? Porque nem sempre isso acontece, né? Eu acho que é só uma questão de saber quando é que ela vai ser mandada de volta para cá. É uma criminosa condenada
pela Suprema Corte do Brasil em 2 processos. E não há porquê, e não acredito que ocorra isso, não há porquê a Itália mantê-la por lá. Porque ela tentou alegar a questão política, perseguição política, mas os processos, eles têm a ver exatamente com ações e condutas que ela teve, né? Me parece que alguém... Principalmente a invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, que foi o mais grave, né? Sim, me parece que alguém correndo armada na rua atrás de uma pessoa e invadindo um sistema do Conselho Nacional de Justiça, não se trata exatamente de ações meramente políticas. Agora, é mais um episódio vexatório para essa péssima Câmara dos Deputados, porque ela já foi julgada há um tempão pela Justiça Comum, pelo STF. E, na verdade, até aqui, a Câmara dos Deputados não fez rigorosamente nada. Fala, Zé Maria Trindade, como é que você avalia? Pois é, a vida anda, né? Quando nada, já são 100 dias de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quando a gente nem imagina, Eduardo Bolsonaro já está no exterior e já sendo colocado como réu no Supremo Tribunal Federal. Aí a gente lembra da Carla Zambelli, né, que fugiu e foi para a Itália, tem dupla cidadania, e agora a decisão de voltá-la para o Brasil, e há indicações de que o próprio advogado dela quer isso, porque a prisão lá na Itália não é uma prisão de passeio, ela teve até problemas lá. A Carla Zambelli é uma militante, sempre foi até antes de ser deputada federal. Só que ela é a deputada federal mais votada de São Paulo. E entrou num processo, como alguém pode imaginar que ficaria impune invadindo o sistema do Conselho Nacional de Justiça e mandando prender um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como alguém pode imaginar que isso não deixa rastros? Como alguém pode imaginar que isso é possível? Naquele momento, houve ali um movimento nas plataformas digitais, falando sobre essa prisão, e a ideia era dizer que, olha, é possível invadir qualquer sistema, então é possível invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Era uma alegação meio esquisita. Mas é isso mesmo, não há muito o que fazer. Não há nada o que fazer. É negociar o cumprimento da pena aqui no Brasil, porque a condenação já está transitada em julgado. As 2 condenações, né? É um triste fim da Carla Zambelli, eu conversava muito com ela aqui em Brasília. Houve um momento que eu perguntei para ela exatamente sobre essa situação. E ela, naquela época, preocupada com as multas. São várias multas. Ela não tem como pagar as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E para qualquer progressão de pena é preciso pagar multas. Quer dizer, situação muito complexa de Carla Zambelli. Arremate, Gani. Pois é, bastante difícil a situação dela, Evandro. A justiça italiana já deu sinalizações pela extradição, né, 2 vezes, outra também num documento oficial. Provavelmente é isso que deve ocorrer. Agora, eu vejo que quando ela acabou fugindo para a Itália, ela cometeu um erro de ir para as redes sociais, né, dizer que estava lá, chamar atenção para o caso. Se justamente você foi para um outro país para escapar, né, da punição aqui no Brasil, você não deve chamar a atenção, né? Foi exatamente o que ela fez, acabou chamando a atenção, e aí as autoridades italianas foram atrás dela. Que foi, Piperno? Não, eu não vou falar, me ocorre uma outra coisa. Você sabe que São Paulo criou o deputado para exportação. Um se mandou para os Estados Unidos, a outra foi para a Itália. O Tiririca está migrando o título dele lá para o estado lá do Nordeste, acho que vai ser candidato por lá, e a Rosângela Moro já foi candidata a vice de Curitiba. Ah, beleza, hein? Dado para exportação, essa é nova.